vossas vidas. Mais uma quarta-feira, um culto de ensino, mais uma vez aqui em casa. Estou muito feliz aqui com a visita do nosso amado diácono Ronaldo. Que o Senhor Jesus Cristo continue a abençoar a sua vida, seu ministério, sua casa, seu trabalho, os intentos do teu coração. Porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos, né? Ele mesmo diz na palavra dele que enganoso é o coração do homem. O nosso coração nos engana a nós mesmos, né? Porque muitas das vezes o que mais toma frente de nossas vidas, muitas das vezes, não é o nosso coração, são as nossas emoções. O emocional, isso é muito perigoso hoje, nos dias de hoje, dentro da igreja. O emocional do homem hoje é algo muito perigoso dentro das igrejas. Porque os homens hoje, o ser humano, o crente em si, hoje ele está confundindo o emocional, porque o emocional ele parte da carne, ele está confundindo o emocional com a voz de Deus, com o fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é algo muito sensível, e o homem, para sentir o Espírito Santo de Deus, ele tem que estar só a graça. Nós estávamos falando sobre isso hoje. Você está entendendo? Porque, veja bem, pastor, não é o que nós vamos estar falando hoje. Hoje nós vamos estar falando sobre imitar. Está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 1, quando o apóstolo Paulo diz: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Né? Mas eu não vou estar falando apenas para que nós venhamos imitar a Paulo, apesar que somente ele falou isso, nenhum outro homem, desde Adão até o apóstolo João, falou isso. Somente Paulo falou isso. Mas ele diz aquilo: sejais meus imitadores, assim como eu de Cristo, para que não viéssemos apenas imitar a ele, mas que viéssemos a imitar a todos que estão com seus nomes, não no livro da vida, mas nas escrituras sagradas. E a gente vê hoje, dentro das igrejas, o emocional matando a igreja. A gente vê hoje o emocional ele tomando partido maior dentro da igreja do que o próprio espiritual. Porque a gente pode ver lá atrás, onde eu estava vendo, eu e minha esposa, nós estávamos ouvindo uma pregação do pastor Hernandes Dias, um tema muito bom. Nós vimos duas pregações, a primeira acho que tinha 51 minutos, a outra acho que tinha 44 minutos. Ficamos até quase 2 horas da manhã ouvindo a pregação dele. E para mim foi muito proveitosa, cresci muito com o que eu ouvi. E a última pregação que ele trouxe falou sobre Saul e Davi. Quem o homem quer ser? Saul ou o homem quer ser Davi? Existe uma grande diferença entre esses dois homens. Né? E nós podemos ver que lá atrás, no Antigo Testamento, para Deus chegar a falar com um homem, rapaz, quantos homens não estão com seus nomes retratados nas Escrituras Sagradas, de Gênesis a Malaquias? Temos dezenas de centenas deles, mas foi a poucos que o Senhor se manifestou. Há muito poucos que o Senhor falou. E até mesmo esses poucos que o Senhor falou, ele não falava constantemente. Ele falava, não falava todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Não! Ele falava hoje, falava uma semana depois, possivelmente falava 30 dias depois, e mesmo os escolhidos. Nós podemos ver que Deus, quando chama Moisés, você não vê a Bíblia, o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés, você não vê ali no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, Deus falando constantemente com Moisés. Não, você não vê. Quando Deus ele chama Abraão, você não vê constantemente Deus falando a Abraão. Noé é a mesma coisa. Você vê que Deus ele chama Noé, ali em Gênesis 6, se não me falha a memória. 6. Ele chama Noé, pum, para.
Noé leva 120 anos construindo a arca. Depois Deus fala com ele novamente. Agora põe dentro da arca, tu e tua família entra. Constrói a arca. Passaram-se 120 anos para que Deus falasse a Noé novamente. 120 anos. Deus só falou a Noé ao término da construção da arca. Hoje nós vemos, principalmente nos dias de hoje, o mundo do jeito que está, só a graça, principalmente dentro da igreja. A gente vê o homem dizendo que Deus está falando a todos os momentos. Eu tenho a mesma concepção. Me dá tristeza. Me dá tristeza no coração. Como um homem pode ser tão cara de pau, tão mentiroso, a ponto de dizer que Deus está falando com ele de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O próprio Senhor diz que quando ele voltar à terra, quando o Filho do Homem voltar à terra, achará fé na terra. Já não existe mais fé. Eu ia trazer a mensagem de ensino hoje, eu ia trazer em cima de Mateus 6, a partir do verso 19 até o verso 34, se não me falha a memória. Que diz que nós não podemos adorar a dois deuses ao mesmo tempo. Haveremos de amar um e odiar o outro. Só que hoje, o homem ele está optando por esses dois deuses. Ele opta por Deus na hora de pedir. É o único momento que ele opta por Deus, Criador dos céus e da terra, no momento de pedir. Somente nesse momento. Mas no momento de adoração, ele vai adorar o homem. Ele vai adorar Baal, porque o coração do homem já não está mais em Deus, está nas coisas visíveis e palpáveis. Porque eles só olham para Deus no momento que eles precisam de alguma coisa. Aí eles olham para Deus. Mas será que é dessa forma que o Senhor quer que nós o enxerguemos? Ele diz o que ali em João capítulo 4, no verso 24, que ele é Espírito. E por ele ser Espírito, importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A gente não vê mais o homem adorar a Deus na plenitude da sua graça, da sua glória. Volto a dizer, mas a gente vê o homem buscar a Deus somente quando o homem está necessitando de alguma coisa. Quando ele não está precisando de nada, ele abre mão de Deus e busca a sua glória pessoal, dá glória para o homem, defende o homem, luta pelo homem, briga pelo homem, mas a gente não vê o homem defender a palavra. A gente não vê o homem defender a Deus. Aí muitos já me questionaram, pastor Augusto, mas Deus não precisa que nós venhamos a defender. Precisa sim. Claro que ele precisa. Apesar dele ser Deus, tem tudo na palma das suas mãos, mas ele quer que nós venhamos o defender. Davi foi um que defendeu a Deus. Por quê? Porque um filisteu gigante ofendeu o povo de Israel. Israel é a menina dos olhos do Senhor. Mexeu com Israel, mexeu com Deus. No momento em que Judas dá um beijo na face de Jesus Cristo e o trai, que os soldados romanos vão prendê-lo, Pedro mete a mão na sua espada, a desembainha, arranca a orelha de um soldado chamado Malco. Ele defende a Cristo, apesar de Cristo o ter repreendido. Que isso, Pedro? Não pagais o bem, o mal com o mal, porém pagais o mal com o bem. Mas Pedro defendeu a igreja. Defendeu a palavra, porque João diz que o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Hoje a gente não vê mais isso. Hoje você vê uma igreja totalmente dispersa, me perdoe, totalmente bagunçada. Raras são as vezes que nós vemos alguém, em meio a uma palavra ministrada, ministrar a cruz de Cristo. A gente não vê mais o homem falando sobre a cruz de Jesus Cristo. Raros são aqueles que a gente vê falar do céu, raros são aqueles que a gente vê falar do inferno. Raros são aqueles que falam a respeito do que está para acontecer. Raros são aqueles que falam sobre o governo do anticristo. No livro de Atos, o apóstolo Paulo,
ele fica ali na cidade de Mileto. Aí ele reúne os anciões da cidade de Éfeso. E, como é que eu posso dizer assim? Ele rasga o seu coração para aqueles anciões e diz para aqueles anciões: em todo o tempo que eu estive aqui no meio de vós, e olha que ele chegou a ficar ali quase 3 anos, ensinando. Ele diz para aqueles homens, para os anciões da cidade de Éfeso: em todo o tempo que aqui estive no meio de vós, não cobicei nem ouro, nem tampouco prata. Mas após a minha partida, depois vocês vejam, está no livro de Atos. Vou até buscar aqui para ver. Atos 20, do verso 17 a 38, principalmente no verso 29 e 30. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: após a minha partida, eis que virão lobos devoradores. Em outras Bíblias, lobos cruéis, que não pouparão a vida da igreja, que não pouparão as vossas vidas, os vossos corações, os vossos sentimentos. Porém, antes, além de roubar, de arrancar a vossa lã, também haverão de arrancar a vossa gordura. E a gente vê uma igreja hoje que está mais no palpável, no visível, do que no espiritual. A gente vê mais uma igreja de Saul do que propriamente a igreja de Davi. Jesus, ele não é descendente de Saul, ele é descendente de Davi. Jesus Cristo não é chamado de estrela de Saul, ele é chamado de estrela de Davi. Saul, ele foi conclamado pelo homem. Davi foi escolhido por Deus. E é o que o apóstolo Paulo orienta o jovem pastor Timóteo, dizendo: Timóteo, haverá de chegar um tempo em que eles não haverão de querer mais Davi, ou seja, a palavra de Deus, a descendência de Jesus, mas eles haverão de buscar Saul, doutores conforme as suas próprias concupiscências, porque Davi foi escolhido de Deus, Saul foi escolhido do homem. E hoje nós vemos homens escolhendo homens. Nós não vemos mais Deus escolhendo homens, porque o homem não permite mais que Deus atue dentro da sua própria casa, chamada igreja. Nós não vemos homens hoje imitando sequer o apóstolo Paulo. Paulo diz ali em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 1: sejais meus imitadores, assim como eu de Cristo. Foi o único homem nas Escrituras Sagradas que teve o respeito de dizer isso. E ele não falou somente isso. E ele também diz: já não mais vivo eu em mim, porém Cristo vive em mim. A partir do momento que ele entendeu que Cristo vivia nele, ele era um imitador de Cristo. Porque ele entendia aquilo que era lícito, ele tinha que fazer, porém aquilo que era ilícito, ele não podia fazer. Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. E lamentavelmente, existe muito mais coisas ilícitas dentro da igreja hoje do que coisas lícitas. Se a gente parar e analisar, se a gente for olhar para a Bíblia, as Escrituras Sagradas, cada livro, cada tema, cada propósito, se nós formos analisar as epístolas de Paulo, a gente vai ver que as Escrituras Sagradas hoje, elas não são pregadas dentro da igreja. Hoje existem 2 tipos de evangelho. Esse evangelho, que é o evangelho de Cristo, e existe o evangelho do homem. A palavra do homem, que busca um pouco da palavra de Deus, porém o homem acrescenta um pouquinho aqui, tira um pouquinho ali, faz igual Satanás fez com o Senhor no deserto no momento da tentação.
Só que o Senhor, ele estava atento para todas as artimanhas de Satanás. Porque ele jejuou 40 dias e jejuou 40 noites. Ele não estava no emocional humano. Olha que Jesus era homem. 100% homem, 100% Deus. Quando ele foi até o deserto para ser tentado por Satanás, ele não foi somente no seu momento espiritual. Não, ele também foi como homem. Ele podia até se fragilizar ali. Ele poderia até se deixar levar pelo engodo de Satanás, pela mentira de Satanás, pelo engano de Satanás. Mas ele buscou muito mais a Deus do que o evangelho da carne, do que o evangelho da mentira, do que o evangelho do engano. Porque o diabo falou para ele: transforme essas pedras em pães. Algo visível, palpável. E ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. O homem hoje, ele só quer ver. Ele só aceita se ele ver. Ele só toma para si se ele poder tocar. Se ele não vê, ele não aceita. Ele não quer esperar. É doloroso? Você não tem ideia. Só eu e minha casa sabemos o que nós temos passado. Mas isso não tira de mim, não tira da minha família, minha esposa, nossa filha, a esperança. Apesar que, por mais que nós esperemos, o nosso dia tem 24 horas, mas para Deus o dia dele tem 1000 anos. Nós passamos hoje o dia 18 de setembro do ano de 2019, nossa quarta-feira. Mas para o Senhor é 1 segundo de 1000 anos que ainda começou para Ele. E Ele ainda tem 999 dias para, dentro desses 999 dias, achar o momento certo de abençoar a minha e a minha casa. Mas pastor, é muito tempo? É o tempo de Deus. Mas nós vemos nas Escrituras Sagradas pessoas que foram merecedoras da bênção imediata de Deus. No momento da sua oração, Deus ouviu. Foi o caso de Daniel. O próprio anjo, o que diz para Daniel? Daniel, no mesmo momento em que tu colocou o teu joelho na terra, Deus ouviu a tua oração. Meu Deus, é muito forte. No momento ali de Elias e os profetas das trevas, antes mesmo de Elias botar o joelho no chão, depois que o altar estava colocado em ordem, ele começou a clamar. Antes mesmo dele botar o joelho no chão, Deus respondeu com fogo e lambeu aquele sacrifício. Ana, se tu me deres filho varão, eu te darei. Deus honrou. Naquela mesma noite, o seu marido Elcana a visitou e ela engravidou. E olha que ela era uma mulher estéril. Depois de tantos anos, mas Deus sondou o coração daquela mulher, Deus sondou o coração de Daniel, Deus sondou o coração de Elias. E uma coisa que eu falo, eu sei que a maioria das pessoas não gostam, mas eu falo, o diabo hoje, ele abençoa muito mais dentro da igreja do que o próprio Deus. Porque da mesma forma que o diabo disse para Jesus Cristo que daria tudo aquilo para ele, ficaria abaixo apenas dele. Se ele falou que ele daria para Cristo, ele não vai dar para mim ou para você? Imagina se Jesus entrasse na do diabo. Lamentavelmente, a igreja hoje está entrando no engano de Satanás, no engodo de Satanás, na mentira de Satanás. E a gente não vê mais a igreja de Davi, a gente vê a igreja de Saul. E Paulo diz: sejais meus imitadores, assim como eu de Cristo. Sabe por que o homem não quer imitar Paulo hoje? Porque sabe que se imitar a Paulo, o homem vai ter que tirar o seu sustento do suor do seu rosto, não da igreja. Porque Paulo era fazedor de tendas. O homem não vai viver de dízimo e oferta, porque Paulo não viveu disso.
Paulo era um apóstolo, pregador do evangelho, ele abria igrejas, mas ele tinha da onde tirar a sua forma de se alimentar e de se vestir. Ele não dependia das suas ovelhas. Ele não pedia a ninguém para pagar isso ou aquilo, para custear isso ou aquilo dentro das igrejas que ele abria. Paulo nunca fez isso. E outra coisa, perseguição. Por que as pessoas não querem imitar a Paulo? Porque Paulo sofreu pelo evangelho. Tantas quarentenas menos uma. 117 chibatadas sem dar um ai. É muita coisa, gente. O homem hoje não quer imitar Paulo porque ele vai ter que viver no suor do seu rosto, sem explorar as suas igrejas, as suas ovelhas. Porque o que nós vemos hoje dentro da igreja é exploração, é estelionato. São, me perdoem, vagabundos espirituais, ladrões. Porque para mim, um pastor, me perdoe, um pastor que abre mão de trabalhar, abre uma igreja para viver de dízimo e oferta, para mim ele é um vagabundo. É um safado, um sem vergonha. Pastor que põe campanha dentro de igreja para angariar fundos monetários, para mim é um ladrão, é um estelionatário, é um vagabundo, não presta. Não merece nem mesmo ser chamado de pastor. Tem que ser chamado de mercenário da fé. E não podemos imitar apenas Paulo. Se nós formos para a Bíblia, nós podemos imitar Adão. O que o Senhor falou para ele? Apesar de Eva ter errado, se deixou levar pelo engano da serpente, e em seguida ela foi, enganou também o seu marido Adão. Mas Deus falou para que eles crescessem e se multiplicassem. E assim fizeram. Cresceram e multiplicaram. Nós podemos ver Noé. Eu não vejo Deus falar uma segunda vez com Noé para ele construir a arca. Deus falou uma única vez, Noé obedeceu. Na época, Noé, quando recebeu essa ordem do Senhor, ele tinha 525 anos de idade. Levou 120 anos construindo a arca, ou seja, quando a arca terminou a sua construção, Noé tinha 675 anos. Depois ele viveu mais 120 anos. 695, 795 anos. Eu não vejo em nenhum momento na Bíblia, a Bíblia não mostra, Noé no período de 120 anos, murmurando porque estava construindo uma tremenda de uma barcaça. Dentro dessa história de Noé, sabe o que mais me chama a atenção? A Bíblia não diz que Noé foi chamar bicho por bicho para entrar dentro da arca. Quem chamou os animais? A Bíblia, quer dizer, a Bíblia não, a ciência diz que o animal, ele é irracional, mas eles obedeceram a Deus. Venham todos. Assim como o corvo obedeceu a Deus, né? Não é? Elias, né? Deus dá uma ordem para um bicho, o bicho obedece. É. Deus dá uma ordem para o homem não quer obedecer. Como é que pode? O corvo não é imagem e semelhança de Deus, nós assim o somos. É. Um jacaré não é um animal que minha esposa gosta muito? Gosta de jacaré? A barata é um animal que a diaconisa Miriam tem uma alegria muito grande ao vê-la. Não são semelhança de Deus. Um camundongo, quando a minha filha vê, não são semelhança de Deus, nós assim o somos. Mas esses animais receberam uma ordem do Senhor, ouviram e entraram por dentro da arca. Alguns animais, a Bíblia diz que não foram apenas casais, mas teve de uma única raça, teve 5 a meia dúzia, até 8 da mesma espécie entrando dentro da arca.
E a arca ali, durante 40 dias, 40 noites, sobre aquela tempestade gigantesca. Noé com 525 anos, já idoso. Meu Deus. Não sei nem se ele teve direito à previdência. A renovação da previdência. Mas ele já era idoso. Se ele estava aposentado ou não. Mas Deus falou, constrói a arca. Ele não perguntou para quê, por que não. Ele pegou o seu martelinho, foi para a mata, junto com seus filhos, começaram a cortar as árvores e fazer madeiras e madeiras e madeiras e começaram a construir a arca. 120 anos. Abraão, o Senhor diz para Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu haverei de te mostrar. Ele foi. Ele não perguntou para o Senhor, que terra? Não, sai do meio da tua parentela. Saiu, para que lado eu vou, Senhor? A Bíblia não diz, vai para o lado direito ou vai para o lado esquerdo, ou você segue na frente ou você volta para a tua retaguarda. Não. Comece a andar. Ele creu, porque o Senhor tinha feito uma promessa a ele que faria dele pai de muitas nações. Olha só quantas pessoas nós temos que imitar. Mas só que tudo isso dá trabalho. Quer dizer, na verdade, se nós pararmos e analisarmos, para Deus não existe trabalho quando a gente faz por amor. Pelo contrário, o Senhor nos fortalece para que nós venhamos a conseguir chegar até o final do processo no qual Ele nos coloca para nós fazermos. Moisés, o menino que a princípio o diabo soprou na cabeça, na mente de Faraó, que ia nascer um grande líder, que possivelmente, usado por Deus, libertaria um povo. O povo que estava sendo escravizado no Egito, o povo de Deus. O que Faraó faz? Manda matar todas as crianças que viessem a nascer naquele período. Como as parteiras temeram a Deus, não fizeram, porém chegou novamente os ouvidos ao conhecimento de Faraó que as parteiras não mataram, e ele ficou muito enfurecido e colocou um outro decreto: toda criança a partir de 2 anos para baixo matassem. Aí não teve para onde as parteiras correrem, até porque não seriam mais elas a matar, seriam sim os soldados egípcios. Porém, a mãe de Moisés, ela teme e coloca o seu filho dentro de um cesto e coloca na borda de um rio. O lindo dessa história é que o homem que decretou a morte de Moisés, Deus faz com que a sua filha o encontre e ele cria esse menino como se fosse seu neto e faz de Moisés um grande príncipe. Manda matar essa criança. Deus faz um reboliço e o mandante do crime cria como se fosse o seu próprio neto e transforma numa grande pessoa. E Moisés foi criado dentro de um ambiente aristocrático, de sabedoria, com muitos livros, com muitas histórias, a ponto de tanta sabedoria que Deus deu a ele, ele lá na frente ele escreveu os seus livros. 5 primeiros livros chamados Pentateuco. A lei de Moisés, que todos nós conhecemos até hoje, que é fundamental na vida de um cristão. Só que depois de tudo isso, aos 40 anos, o Senhor chama Moisés, prepara ele no período de mais 40 anos, com 80 anos, Moisés retorna ao Egito para libertar o povo. Depois mais 40 anos no deserto. É algo profundo. Ninguém quer imitar esses homens. Mas eu vejo homens querendo imitar homens dos dias de hoje. Tudo bem, os homens de lá de trás tiveram percalços como os homens de hoje também tiveram, sim. Mas só que existe uma grande diferença daqueles homens lá de trás, aquelas mulheres lá de trás, para os homens de hoje. É que coração, mesmo com os percalços dele,
ou delas. O coração daqueles homens e daquelas mulheres estavam em Deus, eles reconheciam quando eles erravam, pediam perdão e não erravam os mesmos erros novamente. Só que o coração dos homens hoje, que os homens estão procurando imitar, não está em Deus, está em Baal. Está no Deus deste mundo. Porque transformaram a casa de Deus em pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. Esses homens hoje estão milionários, bilionários, morando em condomínios luxuosos, com tremendos carrões importados, contas bancárias gordíssimas, andando com segurança armados até os dentes para lá e para cá, com jatinhos. Meu Deus, a Bíblia não diz em nenhum momento que Jesus Cristo, com exceção, quando ele entra dentro de Jerusalém montado no filhote de uma jumenta, não é nem na jumenta, é no filhote da jumenta. Ou quando não, Jesus ele anda sobre as águas. Fora isso, não tem um momento em que a Bíblia relata que Jesus ele usou algum transporte para se locomover de um lugar para o outro. Mas mesmo a jumenta tinha um mistério, né? Não é? A jumenta foi a dona da jumenta foi assistida por ele Isso. em uma certa ocasião. Então ele quis testar essa gentileza para com ela. Com certeza. Foi um mistério, não foi nem porque ele queria. O próprio apóstolo Paulo, nós não vemos Paulo usando de nenhum transporte. Sim. A Bíblia relata que Paulo evangelizou toda a Ásia a pé. A pé. Ele poderia, por ser o grande Paulo, ô servo, arruma um cavalo árabe para mim. Jesus Cristo, por ser o Filho de Deus, o Rei dos Reis, poderia fazer como Herodes, constrói um caixote aí, eu quero 4 escravos negros, 2 de cada lado, me carregando dentro desse caixote. Não. Samuel, sacerdote, profeta e juiz, ele poderia exigir, porque ele foi chamado por Deus. O único homem que a Bíblia relata que andava, não era nem num cavalo, era numa mula, foi Davi. Davi não tinha um cavalo árabe, ele tinha uma mula, onde ele ia e vinha. Um animal, um equino bem mais inferior a um cavalo árabe, que na época eram os cavalos árabes, porque praticamente toda a história da igreja ela foi dada no Oriente Médio. E lá tinha os grandes, como tinha não, tem os grandes cavalos árabes, que são os cavalos mais caros do mundo. Um cavalo árabe hoje está avaliado em quase 2 milhões de reais. É um puro sangue. Aí nós vemos hoje homens e mulheres usufruindo de riquezas deste mundo, imitando, me perdoem, eu vejo hoje, meu Deus, obreiros querendo imitar Marcos Feliciano, Marcos Gregório, Silas Malafaia, só misericórdia. Querendo imitar esse apóstolo cowboy, esse do chapelão aí, ó. Caramba, por que nós não vamos imitar esses homens? E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Esses homens que eu acabei de citar agora, eles correm um sério risco de não entrar nos céus, porque o coração deles não está em Deus. Se tivesse em Deus, eles não estariam usufruindo de toda a riqueza que eles têm. São homens milionários, bilionários. Usufruem de algo hoje que os patriarcas lá atrás, que o próprio Cristo nunca usufruíram. E se eles lá atrás não usufruíram e esses homens usufruem hoje, eles estão totalmente fora da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela diz: passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra jamais passará. Profeta e sacerdote hoje não é para andar no luxo. Não é. Meu Deus, Josué, um exímio espadachim, manuseava bem a sua espada. Moisés ficava só de olho nele.
à frente do povo de Israel, em meio às batalhas, liderando o povo, enquanto Moisés lá em cima, orando, intercedendo pelo povo, Josué lá embaixo, liderando aquele povo, e sempre alcançando a vitória que tanto ele almejava, a ponto de, após a morte de Moisés, ele sucedeu Moisés. E o que o próprio Deus fala com Josué? Josué, meu servo Moisés é morto, agora faça como ele, medita nesta palavra de dia e de noite, para que eu possa fazer contigo a mesma coisa que eu fiz com ele. E olha que Deus fez. Nós podemos ver, eu não vejo ninguém imitar Elias, eu não vejo ninguém imitar Eliseu. Tudo que Elias fez, Eliseu fez e ainda fez maiores. O que esses homens hoje fazem? O que essas igrejas suntuosas hoje fazem? Só pregam coisas deste mundo. Essas malditas teologias da prosperidade, essas malditas campanhas que tiram o coração do homem de Deus e coloca nas suas necessidades pessoais. Isso tudo é maldição dentro da igreja. E as campanhas com mistérios errados, né? Errôneos. Davi, Se você for ver direitinho. Davi foi um grande guerreiro. Como eu falei aqui no início, entre Saul e Davi, Davi foi chamado por Deus. Em meio a uma grande nação, toda a nação temendo um único homem. A nação, entendam bem, a nação não temeu o povo filisteu. A nação temeu Golias. Porque o povo filisteu ficava lá atrás, vendo de longe Golias afrontar o povo de Israel. A ponto da Bíblia dizer que quando Davi derruba Golias e tira a sua cabeça com a própria espada de Golias, aí sim o exército de Israel corre para cima do povo filisteu, e o povo de Filisteu mete o pé. Mas o povo de Israel, eles não temiam o povo filisteu, mas eles temiam apenas Golias. Porque o Golias era aquele cara que era abusado. A Bíblia não fala de nenhuma outra pessoa, fala do povo filisteu, mas não dá nome a mais nenhum a não ser Golias. O ator temático do povo filisteu é Golias. Não existe outro. E ele foi. Hoje nós vemos aí, o mundo afrontando a igreja. Hoje nós vemos uma sociedade hipócrita e mesquinha afrontando a igreja. Hoje nós vemos o mundo dentro da igreja. O que a igreja está fazendo? Aceitando a afronta, ou seja, o engodo do diabo dentro da igreja. Pagodes gospels, rocks gospels, apóstolas, só misericórdia, bispas, pastoras, presbíteras, os próprios apóstolos. Apóstolos hoje não existe, Paulo foi o último. Apóstolos foram apenas 15, somando com Barnabé. Então a gente vê hoje o mundo afrontando a igreja e a igreja não fazendo nada, porque as pessoas não querem imitar Davi. Porque as pessoas, a igreja hoje, ela está aceitando o mundo dentro dela. Porque se a igreja sair em confronto com o mundo, ela vai perder, porque a igreja não está em Cristo. A igreja está sendo dirigida pelo homem, não está sendo mais dirigida pelo Senhor.
E quando a igreja é dirigida pelo homem, o mundo engole ela. Ela perde para o mundo. Apesar que o Senhor ainda diz que ainda existe profeta em Israel. Sim. Com raras exceções, existem igrejas que ainda perseveram, mesmo com pouca força, mas ainda guardam a palavra de Deus. Sim. E naquele grande dia, Deus as poupará do sofrimento final. Como ali as 7 igrejas da Ásia, das 7, 5 foram reprovadas, apenas 2 foram aprovadas. E uma dessas 2 que foram aprovadas, uma tinha pouca força, mas ela não negou a palavra. Mesmo com pouca força, ela ali permaneceu de pé na presença de Deus. E Deus a poupou. Salomão, filho de Davi, sem sangue nas mãos, sábio e rico, porque ele soube pedir. E o que eu e você pedimos a Deus? E olha que Salomão, ele teve o privilégio que Deus o visitasse em sonhos. Me pede o que tu queres. Rapaz, isso é muito profundo. Me pede o que tu queres que eu vou te dar. E ele olha, quero acreditar, ele olha para trás e vê o legado que o pai dele, Davi, além de ser um grande guerreiro, Davi foi um bom rei. Apesar dos seus percalços, Davi foi um bom rei. E ele, eu quero acreditar, Salomão olhou para trás e viu o legado que seu pai deixou. Puxa vida, eu não posso permitir que o nome do meu pai seja jogado na lama. Deus, me dá sabedoria para eu dar continuidade nesse legado. E o que o homem pede hoje a Deus? Eu vejo homem, eu vejo crente, entre aspas. Eu vejo pessoas que se dizem crentes, dizer que Deus está falando isso, dizendo que está falando aquilo, mas eu não vejo ninguém dizer assim, ó, Deus me visitou, dizendo para eu parar de fazer isso, ou parar de fazer aquilo, para eu entrar nos eixos. Não, eu não vejo os crentes de hoje falar isso. Você encontrou. Aqui, ó. Hoje eu fiz isso. Eu só vejo o crente dizer que Deus, olha, Deus falou comigo para me fazer isso, Deus me falou, só isso. Eu não vejo ninguém dizer assim, ó, Deus me visitou mandando eu colocar a minha casa em ordem. Ontem eu ouvi uma palavra. Deus falou grandemente no meu coração para eu colocar a minha casa em ordem. E eu temi muito. E hoje pela manhã eu comecei a colocar minha casa em ordem. Mas o senhor é um pastor? E aí? Deus falou, usou Isaías para falar com o rei? O Senhor falou com Davi? Não teve um homem das Escrituras Sagradas que Deus não repreendesse. Nós podemos ver Moisés, o homem mais manso da face da terra, não entrou na terra prometida. Está no céu? Sim, mas não na terra terrena. Ele não herdou. Quem herdou foi Josué e Calebe. Simplesmente pelo fato, por Deus ter falado, toca na rocha, ele deu uma pancada segurando a rocha. Deus o repreendeu, e com essa repreensão, Deus não permitiu que ele entrasse na terra terrena prometida. Mas eu vejo tanta gente dizer, Deus falou assim comigo para mim. Meu Deus, como o diabo está enganando as pessoas. Hoje as pessoas estão ouvindo a voz de Satanás, por estar no emocional, não estar no espiritual, está achando que é a voz de Deus. Porque a Bíblia relata que Satanás se faz passar por anjos de luz para poder enganar as pessoas. Volto a dizer, o diabo, ele foi até 3 igrejas. Uma no passado, o Antigo Testamento, ele foi até Jó, tocou na vida de Jó. Depois, no Novo Testamento, ele quis cirandar uma igreja, onde na verdade começou a igreja de Cristo. Ele quis cirandar o apóstolo Pedro, porém o Senhor não permitiu. E depois ele foi até o próprio Cristo.
Então, se o nosso adversário, ele foi até essas 3 igrejas, e olha só o que o Senhor fala a respeito de Jó, um homem íntegro, temente a Deus, e se apartava do mal. Meu Deus, queremos mais? Uma igreja íntegra, se apartava do mal, e temerosa a Deus. O próprio apóstolo Pedro, onde tudo começou, após a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, a igreja começa com Pedro, onde ali em Atos, os homens ali que seguiam a Pedro foram chamados, primeira instância, de cristãos. Então, se o nosso adversário foi até essas 3 igrejas, o que ele não vai fazer com a igreja do século 21? Nós podemos ver Isaías. Foi um homem que reconheceu o seu erro, mostrou para o Senhor de onde provinha o seu pecado, confessou o seu pecado, não pecou mais, Deus se alegrou e o enviou. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. A Bíblia relata que o Senhor selou os lábios de Isaías com a tenaz de brasa. E perguntou, como se ele já soubesse, lógico, ele já sabia a resposta de Isaías. E Deus pergunta, a quem enviarei? Ele fala, Senhor, agora eu estou pronto, me envia. Hoje eu vejo tantas pessoas querendo ir, sem total capacidade para ir. Mas vai e acaba trazendo escândalo para onde está indo. Jeremias é uma das histórias no início mais integrantes, mais lindas. Ele se diz e não querer ser grande. Senhor, eu sou uma criança. Ele não quis ser grande, como a maioria hoje quer ser já o top de linha. Com 1 ano de igreja, já quer ser o cara. Ainda não é nem diácono, é apenas obreiro, já quer ser. Aí é levado ao ministério do diaconato, já quer dar ordem, quer pintar e Meu Deus. Vai a presbítero, aí pronto. Aí cada grauzinho episcopal que vai angariando, vai se achando cada vez mais. Só falta botar a capa e voar. Ezequiel, ele foi um homem que teve um dos chamados mais duros. Ele foi chamado para profetizar contra nações. O terceiro dos 4 grandes profetas do Antigo Testamento. Ele foi chamado para profetizar contra as grandes nações, contra os reis da época. E ele ia sozinho. Quer dizer, humanamente dizendo, ele ia sozinho. Mas o Senhor sempre estava com ele. E ele foi. Eu te envio nada mais, Ezequiel, nada menos a própria casa de Israel, que terão ouvido para te ouvir, porém não haverão de te dar ouvido. Eis que farei diante dos teus olhos, ou diante dos olhos dele, teu semblante mais duro do que a própria pederneira, tua face mais dura do que o próprio diamante. Mas não tema eles não, Ezequiel, porque eu sou contigo. Um dos maiores, um dos chamados mais doloridos, mais doídos, acredito, foi o chamado de Ezequiel. Você sozinho profetizar contra um rei, contra uma nação, contra a própria casa de Israel, ou seja, profetizar contra a igreja. Quem hoje tem esse chamado, só misericórdia. É igual João Batista, você chegar dentro de uma igreja hoje e falar que todos são uma raça de víboras. Porque estão se prostituindo com Deus desse século. Estão adulterando contra Deus. A igreja hoje, do século 21, a igreja moderna do século 21, ela está se prostituindo dentro da própria igreja com o Deus deste mundo. Está adulterando contra Deus.
Daniel era um homem que não cessava de buscar ao Senhor. A Bíblia relata que ele orava de 3, 4, 5 vezes ao dia. E não temia rei nenhum. Ana chorou e cumpriu o que prometeu. Deus honrou Ana simplesmente pelo fato dela ter cumprido o voto que ela fez com Deus. Porque na verdade, se a gente parar e analisar, ver a história de Ana, a gente vai ver que Ana, ela não queria apenas um filho, ela queria sair do estado de humilhação que Penina fazia ela passar. A ponto dela dizer: Senhor, se tu me deres um filho homem, aí tem após isso uma vírgula, eu te darei por toda a sua vida. Se ela quisesse Samuel só para ela não diria para Deus que daria Samuel para Deus. Ela geraria Samuel e criaria Samuel. Mas não, Senhor, se tu me deres um filho varão, eu te darei por toda a sua vida. Ou seja, ela só queria ser mãe. Queria sair do estado de humilhação. Volto a dizer que Penina fazia com que ela passasse todos os dias. Porque Eucana tinha 2 mulheres, Penina e Ana. Penina já tinha dado vários filhos para Eucana, enquanto Ana não. Porém, Eucana amava muito mais a Ana do que propriamente a Penina. A ponto dele dizer: não sou melhor do que 10 filhos? Era um marido dedicado, ele sabia do sofrimento, da tristeza na alma de Ana por ela ser estéril. E ele fazia com que esse problema dela fosse suprido com um amor sem dimensão para com ela. Mas só Ana sabia como era o coração dela por ela não ser mãe enquanto a outra era. E ela faz um voto com Deus: Senhor, se tu me der um filho varão, eis que eu vou dá-lo para ti. E Deus permite que ela gere Samuel. Samuel, após de ser desmamado, ela vai até o templo de Siló, entrega na mão de Eli: agora é contigo. E ali Eli prepara Samuel para o sacerdócio. E por ela ter cumprido o voto, o Senhor faz de Samuel um sacerdote, faz de Samuel um profeta e faz de Samuel o último juiz de Israel. E fora isso, ainda dá mais 6 filhos para ela. Sendo que dos 7, contando com Samuel, 2 meninas. Ela não gera somente homens, ela gera 2 meninas, sendo que dessas 2 meninas, uma morre. Mas ela ainda tem uma menina para dar sequência na sua árvore genealógica. Esther, uma jovem de 15 anos. Desculpa a expressão, peituda, sem medo de nada, com 15 aninhos. Uma escrava. Olhou para o povo dela. O povo ali já pronto para morrer. Não, meu povo não vai morrer não. Eu preciso fazer alguma coisa, mas o meu povo não vai morrer. A gente vê isso hoje dentro da igreja? A Miriam não vai padecer não. Eu preciso fazer alguma coisa. Diaconisa Lúcia não vai padecer não. Eu preciso fazer alguma coisa. O meu irmãozinho da esquina não vai morrer não. Eu preciso fazer alguma coisa. A igreja não vai padecer não. Eu preciso fazer alguma coisa. Será que a gente vê crentes hoje pensando dessa forma? E ela com 15 anos, ela adentra por dentro dos aposentos do rei Assuero. E olha que para falar com o rei precisava marcar entrevista. Possivelmente ele ia ver na agenda dele só daqui a 30 dias. Mas não, ela foi e abriu as portas. E quando o rei Assuero bateu os olhos nela, se admirou por ela. 15 anos. O rei tinha uma esposa chamada Vasti, ou para alguns outros, Vasti.
Eu não sei se chama Vasti, se chama Vasti. Tanto faz. Era a esposa dele. Ele deu uma ordem, ela não cumpriu. E foi tirado dela a oportunidade de dar continuidade de ser esposa do rei. Porém o rei, quando se depara com aquela atitude de Esther, ele olha, essa mulher que eu preciso do meu lado. Uma mulher com atitude. Uma mulher sem medo. Venha. E de escrava, com apenas 15 anos, tornou-se a rainha. Será que nós temos atitude para mudar o quadro do povo de Deus, da igreja? Ruth, ela não largou a sua senhora, Noemi. Noemi fala para ela, vai viver a sua vida. Eu já estou idosa, já estou dobrando o cabo da boa esperança. Em breve eu vou morrer. Vai. Não. Aonde você for, eu vou. O que tu comer, eu como. Onde tu deitar, eu deito. Onde tu morrer, eu morro. Onde tu for enterrado, eu vou ser enterrada. Eu não vou te largar. É o homem para com Deus. É o homem para com a palavra. Posso passar o que for, mas a tua palavra eu não vou largar. Não vou aceitar uma palavra errônea, uma palavra podre, para eu conseguir bens nesta terra, e quando chegar naquele grande dia, as portas do céu fechar para mim. Eu vou contigo, Noemi, aonde tu for. O que tu passar, Noemi, eu vou passar. Pedro defendeu a igreja. O que está faltando hoje são homens e mulheres, crentes, masculinos e femininos, que defendam a palavra de Deus. Que desembainhem a sua espada, ou seja, use a palavra como ela é, sem tirar nem pôr. Porque eu vejo pessoas acrescentando e pessoas tirando, para facilitar quem lhes ouve. É como os homossexuais. É um exemplo que eu sempre dou. Eles buscam alguns versículos individuais, né? Aleatórios. Que Deus não faz acepção de pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas eles se esquecem de ir lá em Levítico ou então em Deuteronômio, que o Senhor diz que o homossexualismo é pecado diante de Deus. A prática do homossexualismo é pecado. Vê se eles buscam isso. Não buscam. Porque isso ofende a sua prática. Vê lá se os líderes hoje, eles falam do inferno. Sabe por que eles não falam do inferno? Porque eles vão estar falando do próprio lugar para onde eles haverão de ir. Porque eles estão sugando a lã e comendo a gordura das suas ovelhas. E ali no livro de Mateus capítulo 23, no verso 13, vai dizer que esses homens, eles não vão entrar no reino dos céus. E vão impedir que muitos entrem. Ou seja, aqueles que lhes dão ouvido, aqueles que lhes seguem. E compram a sua fé a partir do momento que esses fariseus vendem a palavra. Timóteo cumpriu cabalmente o seu ministério. O próprio apóstolo Paulo fala isso para ele. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Insta, ensine, redargua, para que tu possa salvar tanto a ti mesmo, quanto aqueles que te ouvem. Cumpra, Timóteo, cabalmente o teu ministério. Seja um bom evangelista. Será que nós, como líderes, como diáconos, como presbíteros,
como os missionários, evangelistas, como diaconisas, como missionárias, como pastores, como bispos? Será que nós temos cumprido cabalmente os nossos ministérios? Será que os levitas hoje, eles cumprem cabalmente o seu ministério? Será que eles têm o entendimento do que verdadeiramente é ser um levita? O levita para eles é simplesmente cantar para o homem. Porque lá atrás os levitas, antes deles salmodiarem cânticos a Deus, eles eram sacerdotes e auxiliares de serviços gerais. Eles limpavam a casa de Deus, eles arrumavam a casa de Deus, eles colocavam tudo em ordem. Eles eram sacerdotes, para depois eles virem a ser levitas. E o sacerdote para si traz responsabilidade. E os levitas da época de Deuteronômio, eles não cantavam, eles salmodiavam cânticos a Deus. O jovem pastor Tiago, ele não fugiu à verdade. Ele unia a fé à prática da palavra. Ele unia a fé à prática da palavra. Ele era um homem que Deus usou muito. Falou sobre os inimigos de Deus. Falou sobre os adúlteros cristãos. Adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que sendo amigo deste mundo, automaticamente constitui-se inimigo de Deus? Está em Tiago 4,4. E ele também vai dizer que a fé sem obras é morta, é comparada a um corpo sem espírito. Está em Tiago 2. Se não me falha a memória, acho que é 17 ou 20 e pouco. Prática da palavra. Abraão, ele praticou a sua fé. Abraão, me dá seu filho Isaque. Ele tinha fé. Ele foi, levou Isaque até o Monte Moriá e praticou a sua fé. Eu tenho fé que Deus vai permitir que eu e meu filho desçamos deste monte. Até porque ele praticou quando ele subiu. Ele disse para os seus servos: ficai aqui até que nós venhamos a descer. Ele não disse: ficai aqui até que eu desça. Não, até que nós. Ele levou para o plural. Subiu ele e Isaque. Nós desceria ele e Isaque. Ele praticou a sua fé. A fé sem obras, ela é morta, é comparada a um corpo sem espírito. O que nós temos feito? Qual a prática da nossa fé? Qual a prática da nossa leitura diária com a palavra de Deus? Qual a prática do nosso chamado? Qual a prática daquilo que o Senhor coloca sobre nós como responsabilidade de sermos chamados de filhos de Deus? Qual é a prática disso tudo? Estevão, um jovem diácono cheio de poder. Fora ele, o Senhor chama Davi, também um homem cheio de poder. Um homem que não temeu aquele apedrejado. Não temeu nem mesmo, na época ainda não sendo o apóstolo Paulo, porém ainda sendo Saulo de Tarso. Vendo o diácono Estevão sendo apedrejado em praça pública, nem Saulo de Tarso, Estevão temeu. Mas ele continuou pregando e sendo apedrejado. Ele não leva em conta a ignorância daqueles que o apedrejavam. E com isso, Deus fez com que ele visse da terra a sua glória, abrindo-se o primeiro, segundo e terceiro céu. Até então, todo homem para ver o Senhor, ou um emissário do Senhor, o Senhor vinha na terra, ou mandava o seu emissário à terra. Estevão foi o único que da terra viu Deus na sua glória. Rapaz,
Outros o Senhor arrebatou, como foi o caso de Paulo, como foi o caso do apóstolo João. Mas Enoque, Deus levou, e Elias também. Mas Estevão, Deus permitiu que da terra, de uma terra sujeita ao pecado, à iniquidade, à corrupção, Deus permite que desse mesmo lugar, Estevão pudesse ver a sua glória. Rapaz, quem quer imitar esses homens? Quem quer imitar essas mulheres? Paulo, sem palavras, ele mesmo diz: sejais meus imitadores, assim como eu de Cristo. E para fechar, Jó. Mesmo depois de ter perdido tudo, não negou ao Senhor, suportando tudo com apenas um caco de telha. Era o que trazia alívio a Jó, se coçar com o caco de telha. Uma vez eu fiz uma pregação em cima desse caco de telha, porque o Senhor me revelou que para Jó esse caco de telha simbolizava o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, em todo o tempo que Jó se encontrou com aquele karma físico, era o Espírito Santo de Deus que trazia alívio ao corpo físico de Jó. Era o caco de telha, que aonde ele sentia aquelas dores, aquela coceira, ele coçava, e aquilo ali trazia alívio à sua dor. É o Espírito Santo, simbolizado num pequeno caco de telha. Quem é o homem hoje, quem é a mulher hoje, que quer imitar esses homens? Que não tem nada que denigram a sua vida, a sua história. Pelo contrário, a maioria deles aqui tem livros que levam o seu nome. Que foram homens que nasceram, caminharam na presença de Deus sem um dolo sequer. Sem nenhum escândalo às suas vidas, à sua história. Sem enriquecimento ilícito. Sem ganhos espúrios. Sem ser corrompidos. Me mostra cada homem desse que eu falei aqui, ou cada mulher. Me mostra que eles se corromperam. Me mostre que o nome deles foi envolvido com escândalos. Ou viveram em meio ao luxo. Nenhum deles, nenhuma delas. Porque o próprio Deus, na figura do seu Filho Jesus Cristo, em Mateus 10, ele diz que o próprio Filho do Homem não tinha onde recostar a sua cabeça. Em Lucas também fala. E ele diz que de graça nós recebemos, de graça nós temos que dar. E quando o Senhor Jesus Cristo, ele envia os seus discípulos chamados apóstolos, ele diz: não leveis duas túnicas, nem mesmo levei alforje, porque digno é o obreiro do alimento. Alimento, não diz dinheiro. Olha só, Mateus 10. E indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Mateus 10, 7. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, porque de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem tampouco prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Alimento não diz dinheiro, não diz bens materiais. Aí nós vemos esses líderes, volto a dizer, sem medo de errar, podem me tacar pedra depois, esses líderes vagabundos, com as suas igrejas suntuosas, fazendo campanhas, dizendo que agora você tem que dar o trízimo do teu salário. Misericórdia, se o dízimo já não é dinheiro, quanto mais o trízimo. Ladrões tinham que ser presos, tinham que pegar prisão perpétua, e os bens desses lobos tinham que ser distribuídos, porque a própria palavra de Deus, ela diz, quando aquele jovem rico fala para o Senhor: o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Filho de João. Nós vivemos hoje em meio a uma igreja
depravada, uma igreja corrompida, uma igreja adúltera, uma igreja que se prostitui com o mundo dentro dela própria. Cuidado. Não se deixe levar por enganos do homem, mas se deixe levar pela palavra de Deus. Porque a maioria dos que estão dentro da igreja hoje vão para o inferno, porque estão dando ouvidos ao homem, não estão dando ouvidos a Deus. Cuidado. Pastor, mas eu tô só misericórdia. Minha vida está só a graça. Amém. A minha também está. Mas não é por motivo disso que eu vou deixar de ouvir esta palavra e buscar o consolo do homem. Uma palavra que alegra apenas a minha carne. Não! Eu tenho que buscar uma palavra mesmo passando necessidade. Eu tenho que buscar uma palavra que vai alegrar o meu espírito, a minha alma. Eu posso perder tudo nessa terra. É como Davi fala: Senhor, só não retires de mim o teu Espírito. Hoje, lamentavelmente, o Espírito Santo de Deus já não habita mais na igreja, já não habita mais no homem. Fiquem com essa palavra. Sejais meus imitadores, assim como eu de Cristo. Que venhamos imitar o apóstolo Paulo. Que venhamos imitar todos esses homens e essas mulheres que eu acabei de relatar aqui. E como Paulo diz em Filipenses 4:9: o que de mim vistes, ouvistes, recebestes e aprendestes, praticai. Aí sim o Deus da paz será convosco. Isso é muito forte. Se não imitarmos esses homens, Deus não será conosco. Se imitarmos os homens deste século, Deus não vai ser conosco. Porque o coração desses homens hoje estão neste mundo. Amém? Jesus Cristo abençoe vossas vidas. No próximo sábado nós estaremos aqui de novo aqui em casa com um culto público, louvores, adoração e também uma palavra, na responsabilidade da minha esposa, missionária Ney. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe vossas vidas, que o Senhor Jesus Cristo abençoe vossos lares, a vossa família. Um bom final de semana. E nas vossas orações não esqueçam de orar pelo pastor Augusto em minha casa. Amém? Fiquem todos na paz de Deus. Shalom, Adonai.